Meu irmão, minha irmã, nós já estamos aí, seria o 20º domingo do tempo comum, mas nesse domingo nós vamos celebrar então a solenidade da Assunção de Maria. E é claro, nós vamos meditar com o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, nos versículos de 39 a 56. Então vou pegar apenas alguns detalhes aqui desse Evangelho, que é um Evangelho muito bonito e cheio de detalhes. Vai dizer assim, que naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Vamos lá, essa palavra apressadamente, quando nós a lemos, nós pensamos que a gente muitas vezes sai apressados. A gente sai apressado porque ou nós estamos atrasados ou porque aconteceu alguma coisa. Mas aqui apressado ou apressadamente, aqui no grego, não é porque ela estava atrasada. Pelo contrário, essa palavra significa se interessar seriamente, com zelo por alguma coisa. Então Maria aqui já muda o texto. Olha, Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se com interesse sério, com zelo, a uma cidade da Judéia. E por quê? Porque ela foi visitar a sua prima Isabel. Ela sabia muito bem, ela conhecia a sua prima Isabel. Ela sabia o que estava acontecendo com Isabel. Se mais tarde o texto bíblico vai dizer que Isabel ficou cheia do Espírito Santo e a criança pulou de alegria, isso demonstra para nós que Isabel estava vazia e ao mesmo tempo numa tristeza profunda, porque a criança pulou de alegria no ventre. Até então a criança não estava alegre, estava sem essa alegria que é própria de Deus. Mas por que Isabel estaria então triste? E o que ela estaria fazendo na montanha, escondida na sua casa? Isabel era uma mulher já de idade avançada. Na cultura bíblica, toda mulher desejaria ter filhos, porque era um sonho da mulher ter filhos. Por quê? Em primeiro lugar, que era uma bênção de Deus. Em segundo, toda mulher tinha o sonho de ser a mãe do Messias, de ser a mãe do novo rei de Israel. Então, uma mulher estéril na Bíblia é uma mulher que sofre porque ela já não tem sonhos, ela nunca seria a mãe do novo rei de Israel, do novo Davi, do Messias. Então, já não tinha sonhos. Os seus sonhos tinham sido frustrados. Segunda coisa, ela era falada pelos outros como uma mulher amaldiçoada. Deus a amaldiçoou, Deus virou as costas para ela, enfim, essa era a mentalidade bíblica. Então Isabel estava vivendo isso na pele, na carne. E quando a sua oração foi ouvida, como o anjo disse lá para Zacarias, Isabel agora numa idade avançada está grávida. Então vai para as montanhas se esconder, um pouco deprimida, entristecida. Por quê? Agora em idade avançada, eu vou ter um filho, agora que eu serei zombada na boca das pessoas, na boca dos fofoqueiros, vão dizer, Deus a amaldiçoou, agora Deus está fazendo ela passar vergonha. A criança vai nascer e ela não terá condições de amamentar essa criança, ou quem sabe não terá condições de acompanhar o crescimento dessa criança, porque ela já é de idade avançada. Então Isabel ficou envergonhada com a promessa que Deus havia cumprido na vida dela. Passou a vida rezando e agora esqueceu, ao invés de viver a alegria da promessa que se cumpriu. Então, Maria vai apressadamente, quando o anjo lhe disse que a sua prima Isabel estava grávida, ela vai apressadamente, com zelo, interessada por algo sério que estava acontecendo com a sua prima Isabel. Então ela vai rapidamente para a casa de Isabel e entra na casa de Isabel sem saudar ninguém, vai saudar Isabel, ela entra na casa sem bater na porta, vai saudar Isabel com a palavra shalom, que é a vida de Deus, que é a reconciliação de Deus, que saúde, que tudo que a palavra shalom traz em si como significado esteja na sua vida, Isabel. Eu vim trazer para você o shalom, a paz, a reconciliação com Deus, não através das minhas palavras, mas aquele que está em mim, que é o próprio shalom, que é a própria paz de Deus, é esse que eu vim lhe trazer. E aí, a partir disso aí, Isabel fica então cheia do Espírito Santo e a criança pula de alegria no seu ventre. O último versículo vai dizer que Maria ficou 3 meses com Isabel, depois ela voltou para sua casa. É interessante nós falarmos sobre esses 3 meses,
Porque nós encontramos uma passagem bíblica no Antigo Testamento que também vai falar de algo que aconteceu no período de 3 meses. Isso nos faz lembrar de algo muito importante. Por quê? Porque a primeira leitura da liturgia de hoje vai dizer que apareceu no templo, no céu, né, a Arca da Aliança. O que é essa Arca da Aliança? Por que 3 meses? E o que isso tem a ver com Maria e com a Assunção de Maria, que é essa solenidade que estamos celebrando hoje? Vamos lá. O que é essa arca? Vamos pegar lá em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Diz assim. É muito interessante esse texto, que a gente compreende muito bem o que é essa Arca da Aliança. Vamos compreender primeiro o que é essa Arca da Aliança. A Arca da Aliança era como uma caixa, na verdade uma caixa de madeira com bastões, para ser carregada. Sobre a Arca da Aliança havia 2 querubins com as suas asas voltadas um para o outro. A tampa da Arca da Aliança chamava propiciatório, que era o lugar do sacrifício, o lugar da oferta. Era considerado o lugar que Deus colocava, na cultura bíblica, o lugar que Deus colocava os seus pés. Então era o lugar da glória de Deus, o lugar da Shekhinah de Deus, é o lugar onde Deus põe os seus pés, o lugar do sacrifício, propiciatório, lugar então que Deus nos escuta, o propiciatório. Essa arca, ela era revestida de ouro, representando aí então a realeza de Deus. Dentro dessa arca estavam então o que sobrou do maná, a vara de Arão, que era um bastão de madeira que floriu, e ao mesmo tempo estava também as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. E o povo carregava essa arca, que era o símbolo da vontade de Deus para o povo, ao mesmo tempo o símbolo da vontade de Deus, e era a própria presença de Deus no meio do acampamento, a própria presença de Deus na vida do seu povo hebreu ali no deserto. E essa arca era feita de que tipo de madeira? Segundo Deuteronômio capítulo 10, versículo 3, ela era feita de madeira de acácia. Quer ver? Capítulo 10, Deuteronômio 10, versículo 3. Fiz, pois, uma arca de madeira de acácia. Talhei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi com elas a montanha. Então, era madeira de acácia. E por quê? O que é essa madeira de acácia? A acácia é uma madeira resistente ao apodrecimento. A árvore deposita em seu miolo substâncias indesejáveis que são conservantes e faz com que a madeira se torne densa e difícil de ser penetrada por insetos. Não só por insetos, mas também pela água e por todo agente de degradação. Então, por isso que a arca era feita de madeira de acácia, uma madeira que não apodrecia, que não permitia ser penetrada por insetos e pela água. Então, uma madeira impenetrável, uma madeira que dura. Por isso que a Arca da Aliança era feita de madeira de acácia. E 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 1 a 11, vai contar uma história muito bonita. Eu não vou ler todo, porque a gente não tem tempo para isso. Eu precisaria de muitos minutos para isso. E o nosso vídeo é curto. Então, eu vou explicar. Davi, quando construiu a cidade de Davi, ou a cidade de Sião, que Sião é o nome espiritual da cidade de Davi, ele foi transportar a Arca da Aliança, então, para a cidade de Davi, que é a cidade de Jerusalém. E no meio do caminho, então, com todo o triunfo, a arca estava sendo conduzida por 2 homens, que se chama Oza e Aio, os 2 nomes, os 2 homens que estavam carregando a arca. Aio ia na frente, diz o texto bíblico, e Oza também juntamente. Então, eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo, conduzido por bois. Oza ia ao lado da arca e Aio ia na frente. De repente os bois escorregaram e a arca ia cair. O que Oza fez? Ele tocou na arca para segurar a arca não cair. Ali ele morreu fulminado por Deus. Por quê?
Deus foi ruim com ele? Claro que não, mas aqui nós vemos que a arca estava sendo transportada não da maneira que deveria, com sacrifícios a Deus, eles revestidos das vestes que precisavam, então ele tocou naquilo que era a própria glória de Deus, sem estar preparado, sem estar revestido da maneira que era para ser tocado, que ela poderia ser tocada. E mais, ele foi fulminado, segundo o texto bíblico, porque ele cumpriu aquilo que não caberia a ele fazer. Ele não estava pronto para tocar na arca de Deus. Quando Davi viu essa situação, ele ficou com muito medo. Ficou tremendo de medo e falou: como que eu vou levar a arca para habitar no meio do meu povo, lá na cidade que eu construí? Ela vai matar todo mundo como matou Oza. Então o que Davi fez? No meio do caminho, na estrada, havia um homem chamado Obed. Esse Obed era de Edom. O texto bíblico vai dizer que que Davi se entristeceu, né, pelo fato de Oza ter morrido, e o Senhor então mandou. O que o Senhor fez? Desculpa, o Senhor não, Davi, com medo, mandou a arca ficar no meio do caminho ali, numa cidade onde morava esse homem chamado Obed Edom, e conhecido como o Gatita. Eu já vou explicar. A palavra Obed significa escravo, servo. Edom, a palavra Edom, quem é Edom? É o descendente dos Edomitas, que eram descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó, que era inimigo de Israel. E mais, Gatita vem da cidade de Gat, onde nasceu Golias, que era inimigo de Davi. Então nós vemos Edom, um escravo à beira do caminho, mas ele era inimigo de Israel, não ele, né, mas o nome trazia esse significado, e mais, ele era descendente aí, vinha dessas da raiz de Golias, que era inimigo de Davi. Por isso que Davi põe a arca na casa dele, ou seja, para quem já está desgraçado, uma desgraça a menos não vai fazer mal, né? Uma desgraça a mais não vai fazer mal. Então, ou seja, para minha casa não vai porque ela matou Oza, então vai para a casa de Obed Edom. Quem sabe uma desgraça a mais na vida dele não vai fazer mal, já que ele está tão desgraçado, já é um escravo, vive à beira do caminho. Só que olha o que diz o texto bíblico. Quando a arca foi para a casa de Obed Edom, ela permaneceu lá 3 meses na casa de Obed Edom. E ele morava na mesma região de Ain Carém, que é a região onde Isabel morava. A cidade de Isabel chama, nas montanhas ali, a região de Ain Carém, mesma região aqui de Obed Edom. E vai dizer o texto bíblico no versículo 11, 2 Samuel 6,11, o Senhor abençoou Obed Edom e toda a sua família. E segundo o primeiro livro de Crônicas, capítulo 15 e 21, Obed foi abençoado, tudo que ele plantava, tudo que ele plantava nascia, teve filhos e se tornou ainda, segundo o livro de Crônicas, porteiro e tocador de cítara, um levita no templo e na casa de Deus. Tão abençoado ele foi por ter abrigado a arca da aliança na casa dele por 3 meses. Aí nós entendemos essa arca do Apocalipse de João, que vai dizer que apareceu uma arca no céu. E a igreja sempre considerou a Virgem Maria como essa nova arca da aliança. Mas por quê? O que tem a ver a arca da aliança de madeira de acácia com a Virgem Maria? 3 meses ela na casa de Obed Edom e Maria 3 meses na casa de Isabel. Vamos compreender então. Eu não disse que a arca era de madeira, revestida de madeira de acácia, revestida de ouro. Maria é essa nova arca de madeira de acácia, ou seja, uma madeira que não conhece apodrecimento. Nós acreditamos, e é dogma católico, Maria foi concebida sem o pecado original. Então ela é essa madeira que não é penetrada por insetos, e é uma madeira que não apodrece, porque ela foi preparada por Deus desde toda a eternidade. A primeira arca era revestida de ouro. Maria é revestida do ouro da graça de Deus. Foi o que o anjo disse para ela na Anunciação. Ave cheia de graça. No grego se diz kekariptomene, ou seja, cheia de graça. Quanto mais Deus derrama a sua graça sobre Maria, mais ela se dilata para receber. É o que significa essa palavra. Então, ela é cheia da graça. A primeira arca tinha querubins na sua tampa.
a segunda arca, que é a Virgem Maria, um anjo, um arcanjo apareceu para ela. Ali está também esse anjo. Na primeira, Deus colocava os pés na tampa no propiciatório. Na segunda, Deus colocou a própria mão para gerar no ventre dela o seu próprio filho. Essa primeira arca tinha dentro dela 3 coisas: o maná, os 10 mandamentos e aquela vara de Arão que floriu. Dentro da segunda arca, que é a Virgem Maria, está não mais o maná, mas o pão vivo que desceu do céu. Não está mais o bastão de Arão que floriu, mas está aquele que vai carregar o bastão seco da cruz, de onde florirá a vida para todos aqueles que estavam mortos. Na primeira estavam os 10 mandamentos, na segunda arca está aquele que é o cumprimento dos 10 mandamentos, ao ponto de resumir os mandamentos em 2, amar a Deus e amar ao próximo. A primeira foi carregada até a cidade de Davi, e Osa morreu porque não estava pronto e tocou na Arca da Aliança. A segunda arca, hoje nós celebramos a Assunção, Maria que é elevada aos céus. A primeira foi carregada por Davi até a cidade de Jerusalém. A segunda é carregada pelo novo Davi até a nova cidade de Jerusalém, que é a Jerusalém Celeste, aquela que desce do céu, segundo o livro do Apocalipse. Da primeira, Osa morreu porque tocou nela sem estar preparado. A segunda é o diabo que vomita contra ela um rio para tentar submergi-la, e o Senhor vem em socorro dela, em socorro da Virgem Maria, contra todos aqueles que se levantam contra essa nova arca da aliança e querem tocar nela sem estarem prontos e preparados. Tocar, quem sabe, para lhe fazer o mal, como o dragão no livro do Apocalipse, que vomita contra ela. Mas, diante da primeira arca, a família de Obed-Edom, que era escrava, foi abençoada. A família de Isabel, que estava escrava da vergonha, da tristeza, do medo, foi abençoada, e Isabel, que estava vazia, ficou cheia do Espírito Santo. Diante da primeira arca, está aqui em 2 Samuel 6, Davi dançou, pulou de alegria. Diante da segunda arca, quem que pula de alegria? João Batista. Tá vendo? Então, nós vemos aqui no Evangelho o cumprimento. Maria é essa nova arca da aliança, que abençoou e que também ficou 3 meses, não com a família de Obed-Edom, mas agora com a família de Isabel. Então Jesus, na Assunção, é Ele que manda vir buscar a sua mãe, porque onde ela está, a bênção acontece. Ele está nela e através dela, todos aqueles que passam por ela são abençoados. E Davi dançou diante dela, João Batista dança diante dela, e agora é a igreja que dança diante dela, porque ela traz nela o próprio Filho de Deus, que é a nossa salvação. Por isso celebremos hoje a Virgem Maria, que vai como nova arca da aliança, feita de madeira de acácia, ou seja, pelas mãos de Deus, e ao mesmo tempo aquela que vem até a mim e a você nas nossas situações de vergonha, de medo. Ela vem apressadamente, seriamente, com interesse, com zelo pelas nossas necessidades físicas, materiais e espirituais. Conte com a Virgem Maria. Se o próprio Jesus veio buscá-la, como Davi buscou a primeira arca da aliança, quem somos nós para não querermos a presença dela em nossas vidas? O que ela fez por Isabel, ela vai fazer também por mim e por você quando entrar na nossa casa e nos saudar com o Shalom, que é o próprio Cristo, a paz que tanto precisamos. Que a Virgem Maria interceda por mim e por você. Amém.